sexto e do sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, passaram bem a semana? Estão preparados para mais uma semana de estudos? Antes disso, uma dica para você. Leve os seus estudos com responsabilidade. Tenha sempre um local específico e organizado. Saiba que tendo essa postura, você vai trazer importância para o seu estudo e é ele que vai modificar a sua vida e que trará muitas oportunidades ao longo dela. Primeiro, nós teremos a sala de leitura com a professora Catiúci. Em seguida, nós teremos História, onde será estudado sobre as transformações e permanências ao longo da história. E por fim, o professor Felipe vem com Geografia. Então, caderno na mão, caneta na mão. Vamos em busca aos nossos sonhos? É por meio dos estudos, hein? Até mais, pessoal! Olá, pessoal! Eu quero ler para vocês um texto que vai fazê-los pensar bastante. Chama-se 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Esse poema foi escrito por Ferreira Goulart. Ele nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1930, com o nome de José Ribamar Ferreira. Foi escritor, poeta, crítico de arte, biógrafo, tradutor, memorialista e ensaísta brasileiro. Procurem saber mais sobre ele. Olá, galera! Vocês estão lembrando de mim? Eu me lembro de vocês. Na última aula, nós combinamos algumas coisas. Nós deixamos um desafio para vocês. E o desafio de vocês era descobrir qual que era a quarta atitude historiadora. Vocês se lembram que na aula passada nós lemos esse livro e ali nós vimos que o professor Gilberto Cotrim havia sugerido 3 atitudes historiadoras: preservar as memórias, interpretar as fontes e formar cidadania. Ora, nós propusemos na última aula um desafio para você. Pensar qual que seria a atitude historiadora em tempos de isolamento social. Ora, esse desafio, ele era muito importante, porque quando o professor Cotrim escreveu esse livro aqui, ele não estava vivendo um tempo de pandemia como nós estamos vivendo hoje. Então ele não sabia que nessa hora que nós estamos, nesse momento que nós estamos vivendo, há uma outra atitude historiadora muito importante a ser feita: o cuidado. Então, como a gente dizia, é preciso ter o cuidado como nova atitude. O cuidado com os idosos, o cuidado com as crianças pequenas, o cuidado com a sua família, com as relações. Essa seria uma atitude historiadora fundamental nesses tempos que nós estamos vivendo. E a gente ficou se perguntando, eu e o meu assistente de memória virtual aqui, o @HG, se isso que está acontecendo aqui em Rio Preto também estava acontecendo em outros lugares. E aí nós vimos uma coisa muito interessante. Vocês se lembram que eu mostrei essa foto para vocês? Que foi tirada por um fotógrafo indígena chamado Genilson Guajajara? Pois é, esse fotógrafo que tirou essa foto, ele também escreveu um artigo muito interessante. Nesse artigo ele mostra como que é que os povos lá na aldeia estão vivendo esse momento que nós estamos vivendo aqui em Rio Preto. E olha o que ele diz: o povo indígena do Brasil, que luta pela sobrevivência desde 1500, está hoje ameaçado. Não somente pelos madeireiros, os garimpeiros e os fazendeiros que querem tirar os nossos direitos dentro de nossas terras. Há hoje um novo inimigo, o coronavírus, que age silenciosamente, mas de forma devastadora nas aldeias. A terra indígena Rio Pindaré,
é próxima de áreas urbanas. Então, muitos indígenas que nela vivem precisam buscar alimentos e outras necessidades básicas fora das aldeias. Foi assim que o Covid-19 chegou. Desde o início, os caciques e as lideranças fizeram o possível para evitar a contaminação. Suspenderam as atividades, monitoraram as entradas das aldeias, adotaram medidas de isolamento. Mas muitas das famílias indígenas que estão em isolamento vivem do roçado e da pesca e não podem buscar o seu sustento fora de casa. Vocês estão vendo? Há muitas semelhanças entre o que vive na aldeia esses povos e o que a gente vive aqui. Algumas semelhanças, por exemplo, lá também eles estão sofrendo com isolamento, igual a gente aqui. Lá foi preciso medidas de isolamento, foi preciso isolar as aldeias, dificultar as entradas na aldeia. Aqui também, o que está acontecendo hoje? Tem que fechar comércio, tem que fechar escola, para que a gente possa cuidar da nossa vida e evitar maiores problemas. Mas há diferenças também. Aqui, quem governa a nossa cidade é o prefeito municipal. Mas lá na aldeia são os caciques e os pajés, são as lideranças. Vejam, há semelhanças, mas há também diferenças. E o que essa história de semelhanças e diferenças tem a ver? Essa história de semelhanças e diferenças é importante porque o historiador é aquele profissional que estuda justamente a história como um produto dessas transformações e permanências que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, para isso, o historiador precisa comparar, ele precisa observar, ele precisa prestar atenção nessas características que são singulares, naquilo que é homogêneo, para poder entender essas diferenças entre viver num determinado momento e viver num outro momento. Viver num determinado lugar e viver num outro lugar. Porque os lugares, eles carregam histórias. Para mostrar para você um pouco mais como isso funciona, eu vou contar para vocês uma história muito legal de um filme que eu assisti outro dia. O filme se chama Liberdade. Ele é um curta-metragem, inclusive está à disposição nas redes sociais. Esse curta-metragem conta a história do bairro da Liberdade, que fica lá da capital de São Paulo. Mas aí tem uma coisa muito interessante. Muitos anos atrás, na época da escravidão, muitos negros fugiam das senzalas e iam para os quilombos. E nessa época, quando eles eram capturados, muitas vezes eles eram condenados à morte. E ali eles eram condenados e eles eram enforcados. Aquele lugar onde ficava a forca ficou conhecido como Largo dos Enforcados. Passou o tempo, muito tempo, 100 anos, 200 anos. O que aconteceu? O Brasil mudou, a escravidão tinha acabado. Ora, a Liberdade é justamente aquele lugar que antes era o Largo dos Enforcados. Sabem por quê? Porque lá pela metade do século XIX, o que estava acontecendo? Havia uma grande mudança acontecendo, porque em alguns lugares, como o Japão, estava faltando oportunidade, estava faltando emprego. E muitos japoneses vieram para o Brasil. E eles se instalaram justamente lá, onde antes era o Largo dos Enforcados. Mas ninguém ia querer morar no Largo dos Enforcados, não é verdade? Então eles mudaram o nome para Liberdade. Ora, ali na Liberdade, os japoneses se instalaram. Vieram com suas famílias, trouxeram as suas relíquias, trouxeram as suas malas, fizeram essa viagem. Esse período ficou conhecido como o período da imigração de massa. E assim como lá, aqui também, em São José do Rio Preto, vieram muitos imigrantes nessa época. Vieram os italianos, vieram os libaneses, vieram espanhóis, portugueses, inclusive para Rio Preto também vieram alguns japoneses. O que é importante a gente perceber é que, passado alguns anos, aquele lugar que antes tinha sido o Largo dos Enforcados virou a Liberdade dos japoneses. Ora, o tempo passou, continuou passando. No início do século XX,
as coisas começaram a mudar. No final do século XX, nós já tínhamos uma situação totalmente diferente. O Japão era um país desenvolvido e a África, mais uma vez, tinha sofrido um novo processo de colonização. Aí o que aconteceu? Nós não vimos mais a imigração de japoneses vindo para a liberdade. E quem veio para a liberdade? Justamente os africanos, né? Que vieram da Guiné, que vieram do Togo, que vieram da região ali do Benin, que vieram de todos aqueles países que ficam na África, ali na costa da Guiné. E eles se instalaram ali naquela região com suas famílias e recomeçaram a sua vida. E assim a história, que não se repete, é importante que se diga, mas ela, como diz um amigo meu, o @HG aí, ela lhe dá uma voltinha. E aí o que começou a acontecer? Ora, esse lugar começou a ser palco de uma nova imigração de africanos que vieram para o Brasil. E assim, eles começaram a ter que conviver com aqueles que lá estavam. A mesma coisa aconteceu em São José do Rio Preto. Em São José do Rio Preto, com a imigração de massa, eu já dizia para vocês, vieram os italianos, vieram os portugueses, vieram os espanhóis, vieram libaneses. Esses que vieram para essa região de São José do Rio Preto começaram a mudar um pouco o cenário da região. E muitas das realidades que a gente tem aqui foram sendo construídas. Vocês conhecem esse lugar aqui? Fica aqui em São José do Rio Preto. Eu acho que vocês já viram aqui, já vieram aqui. Esse aqui é o Graneleiro. Ele fica aqui na Swift, aonde eu estou agora. Aqui nesse graneleiro eram reservados e separados os grãos, que na época em que a cidade aqui era uma cidade rural, eram separados para a produção de óleo. Esses grãos que eram separados eram guardados nos galpões. E depois eles eram trazidos desses balcões e desses galpões, eles eram levados para a caldeira, onde eles eram cozidos. Estão vendo essa chaminé aqui? É porque tinha uma caldeira aqui. Ali ele era transformado em óleo, esse óleo era guardado em alguns recipientes e depois esses recipientes eram levados para esse galpão aqui, que vocês já vieram aqui, que eu sei, que é onde hoje funciona o Teatro Paulo Moura. E aqui nesse balcão ficavam guardados esses litros de óleo que depois eram colocados nos vagões do trem, e o trem passa bem aqui atrás, e eram levados lá para o Porto de Santos, de onde eles eram levados para a Europa e para os Estados Unidos, na época em que Rio Preto era uma grande cidade exportadora. Bom, o que é importante a gente perceber é que essas transformações e permanências, elas continuam acontecendo. Quando você visitar a Swift da próxima vez, aqui na represa municipal, lembre-se que aqui nós temos um pedaço da história da gente. Foram esses imigrantes que vieram para cá, que foram construindo essa realidade, que foram construindo essa vida e que foram fazendo essa cidade bonita que a gente conhece. E agora é com você. Eu quero que você pense sobre isso, reflita e leia o material que a Secretaria Municipal de Educação produziu. Olha lá o que a sua escola está colocando nas redes sociais e pensa um pouco mais sobre isso, porque você também é sujeito da história, você também faz a história e amanhã, quando o tempo tiver passado, os seus filhos também vão ver a história que vocês acabaram de assistir agora sendo contada pela boca de vocês mesmos, ok? Um abração, beijão, até a próxima. Silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha,
resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão. No canto da mãe d'água, que na dança com o vento, pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar numa solução de frear o homem branco, defendendo o nosso lar, que é fonte de vida e beleza para nós e para a nação. O poema que acabei de recitar chama-se Silêncio Guerreiro. Nele, o sujeito busca, através da resistência pacífica, transmitir os valores que foram passados pela sua cultura. Através do silêncio, defende o poema que é preciso pensar e refletir profundamente em soluções que busquem novas maneiras de resistir e preservar os territórios indígenas, a sua cultura e todas as riquezas naturais existentes ali. Esse poema foi escrito por Márcia Huayna Cambeba, uma escritora e geógrafa brasileira pertencente à etnia indígena Omabua Cambeba. Cambeba produz poemas, músicas e estudos sobre a identidade indígena e sobre os seus territórios. Ela nasceu em 1979 numa aldeia na região do norte do estado do Amazonas. Viveu lá até seus 8 anos de idade. Depois, mudou para a cidade em busca de tratamento médico. Cidade essa que no passado também foi uma grande aldeia do povo Cambeba. Lá estudou no ensino médio em escola pública. Depois entrou para a universidade, cursou geografia e se formou mestre pela Universidade Federal do Amazonas. A sua avó, também professora, escrevia poemas, o que acabou incentivando Márcia a escrever a partir dos seus 14 anos de idade. Atualmente, além de poeta, é compositora, música, cantora, professora de geografia e fotógrafa, e busca retratar em suas obras a vivência e a experiência que as populações indígenas têm em seu cotidiano. Vamos ouvir um pouco o que Márcia tem a dizer sobre o surgimento da identidade indígena. Mas todo povo Omagua Cambeba, que minha avó falava, você nasceu na aldeia Ticuna, mas você pertence a um povo que é Omagua Cambeba. E daí ela vem contando toda a história das avós, dos bisavós, por que chega a identidade, assumir a identidade Omagua Cambeba, que é o que a gente leva hoje, né? Tenta falar da cultura através da música, da literatura e do conhecimento que é nos passado pela oralidade que é milenar. Como vimos, Márcia conta um pouco sobre a sua identidade. O povo Omagua Cambeba foi dado como extinto até um tempo atrás, mas na verdade eles apenas estavam refugiados. Isso porque muitas das comunidades indígenas negavam a sua identidade devido às perseguições. Mas recentemente eles buscaram e estão novamente reafirmando a sua luta por sobrevivência e pela defesa de seus territórios. Quando o indígena instala a sua aldeia, geralmente é perto de algum rio e eles acabam desenvolvendo uma relação maternal com a terra, com a mata. E por isso eles lutam tanto pela sua sobrevivência, porque essa população desenvolve uma relação de reciprocidade com a natureza, fazendo parte dela. Por isso, a geógrafa diz que alguns problemas fizeram com que esses povos voltassem à sua luta por identidade, como, por exemplo, a ausência de saúde, educação e saneamento básico nas aldeias, as invasões, queimadas e desmatamentos, a poluição dos rios por causa da atividade mineradora, entre outros.
Quando falamos da questão indígena, não estamos nos referindo apenas sobre uma população que vive no meio da mata, anda nu e fala uma língua diferente. Não, não é isso. A população indígena possui um conhecimento que nenhuma universidade consegue transmitir para seus estudantes. Eles são doutores num conhecimento milenar, principalmente no que diz respeito à solidariedade e que pode ensinar muito sobre as pessoas da cidade. Lá na aldeia, se um tem, todos comem, e se um não tem, alguém vai ajudar, com certeza. Muito interessante, não? Agora, vamos ouvir um pouco sobre o trabalho de Márcia em relação aos seus poemas e músicas. Porque se você pegar um ritual indígena, a criança cambeba, ela vai compreender como que foi extinto o ritual cambeba. Como que aquilo foi doloroso para o povo. E a criança que está na cidade, ela vai também compreender. Poesia também educa. Márcia defende uma visão de educação que seja hipercultural, na qual nos espaços de sala de aula sejam passadas a formação da visão que os indígenas querem que tenhamos deles. E isso implica que os livros didáticos abarquem essa visão também. Vamos escutar um outro poema na qual Márcia vai falar sobre a relação do indígena com a floresta, que por sinal é muito bonito. Nossa Amazônia mestiça, cuida dos teus sem cessar. Muitos te têm respeito, outros te fazem gritar. Sem pensar no amanhã, tuas árvores sem dó vão cortar. Escondido, eu fico aqui. A mata também é meu lugar. O doutor não entende que daqui só tiro o que vou precisar. Não pego sem ter precisão. Em excesso, só vou estragar. Por isso me chamam de preguiçoso. Me importo não, moço. Pode chamar. Prefiro ser preguiçoso do que ver a mãe do rio a chorar. Baseado no que acabamos de ouvir da Márcia, vocês acham que é possível produzir alimentos sem agredir a natureza? Já é sabido por nós que a agricultura é uma atividade muito importante para a nossa sociedade. Aliás, ela fornece a produção de alimentos e também contribui com a economia através da troca e da comercialização de produtos. Entretanto, com a expansão da agropecuária, tem surgido vários debates, principalmente no que se refere à preservação do meio ambiente e o uso de recursos naturais. Por exemplo, a inovação das técnicas agrícolas aumentaram a produtividade. O uso de máquinas também reduziram custos, diminuíram perdas. Entretanto, os impactos ambientais têm sido muito grandes. Vamos ver alguns. O primeiro impacto ambiental gerado pela atividade da agricultura é o desmatamento. Afinal, para cultivar o solo e semear as plantas e mudas, é preciso que aquela área esteja limpa. Um outro problema gerado também é a poluição do ar. Os maquinários utilizados na agricultura, que tanto contribuem para a produtividade, são alimentados por combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, e acabam poluindo o ar, contribuindo para o aquecimento global. Também haverá uma perda de biodiversidade. Os aviões e máquinas que lançam agrotóxicos sobre as lavouras acabam matando as espécies de vegetais e de animais que vivem ao redor. Também devido ao uso de agrotóxicos, haverá uma poluição do solo e da água. Afinal, esses venenos acabam por infiltrar no solo através da água da chuva ou mesmo escorrer para os rios, contaminando a água e o solo. Um outro problema é que com a retirada da cobertura de vegetação e com a chuva, vai ocorrer o problema da erosão. Os materiais da terra vão acabar se depositando nos fundos dos rios, o que a gente chama de assoreamento.
Por fim, a agricultura utiliza 50% da água que é consumida pela humanidade, gerando problemas de abastecimento e de esgotamento dos mananciais de água. Já na pecuária, a derrubada da mata para a implantação de pastos vai complicar a compactação do solo. Afinal, as pegadas dos animais vão impedir que a água do solo se infiltre, aumentando ainda o processo de erosão da terra. Além disso, os animais liberam o gás metano na digestão, que é um gás altamente tóxico e causador do aquecimento global. Portanto, é cada vez maior a necessidade de produzir alimentos preservando a natureza. Muitas pesquisas e debates têm sido feitos com o intuito de atingir esse objetivo. Vocês já ouviram falar da agrofloresta? É um método de cultivo que combina diferentes plantas que se ajudam com o intuito de melhor aproveitar os recursos naturais, como a água, a luz solar, o solo, o espaço. Na agrofloresta é possível produzir até mais de 30 espécies de uma vez só. Isso porque, como cada planta possui um ciclo de evolução e um tamanho diferente, elas acabam ajudando uma a outra. E aí, isso é possível a atração de animais e a produção de diversos alimentos. Na agrofloresta também vai ocorrer a conservação da vegetação, não vai ser preciso desmatar, como ocorre na agricultura atual, onde se desmata uma vasta área e cultiva apenas um alimento. Não, na agrofloresta se utiliza a própria observação da natureza e do ambiente e procura imitar isso, utilizando os próprios seres vivos e as relações entre eles, ou seja, a própria tecnologia da natureza, para produzir os alimentos. A adubação na agrofloresta é feita de maneira natural, a chamada adubação verde, na qual ocorre com a poda dos galhos e das folhas e troncos das árvores, que é utilizada para produzir a matéria orgânica. Assim, não é utilizado nenhum tipo de agrotóxico ou pesticida, por exemplo. A própria decomposição desses materiais orgânicos acabam atraindo micro-organismos que, por sua vez, atraem insetos, que, por sua vez, atraem animais, restabelecendo o equilíbrio do local. Afinal, quando há uma praga, por exemplo, quer dizer que há um desequilíbrio naquele ecossistema, e as pragas são uma maneira da natureza dizer que há alguma coisa de errado. Com os animais, à solta ali, no ecossistema, há um equilíbrio novamente desses locais. Portanto, vemos que há muitas vantagens na produção da agrofloresta. Vamos ver algumas. A primeira vantagem é que ela preserva o meio ambiente e produz alimentos ao mesmo tempo, como já vimos, A segunda vantagem é a recuperação de áreas degradadas, ou seja, áreas que já foram desmatadas, o solo já está morto, é possível recuperar essas áreas através da relação entre as diferentes espécies e a atração dos animais, recuperando o ecossistema. Também a agrofloresta garante a segurança alimentar das pessoas. Os alimentos, por não serem produzidos com agrotóxico, acabam sendo mais saudáveis e possuem mais nutrientes. A quarta e a última vantagem da agrofloresta é que ela traz benefícios econômicos, seja para os agricultores, afinal vai aumentar a sua renda, ou também porque, como muitas espécies são cultivadas, vai diminuir a dependência de uma espécie só e vai ter produção o ano todo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas novas dicas. Vamos se atentar. Até a próxima. Tchau, tchau.
Música